o Senhor cada vez mais, não tem uma outra maneira de se conhecer a Deus a não ser através da palavra dele. É a única forma de você conhecer a Deus, a única forma que eu tenho de conhecer a Deus é através da palavra dele. Não tem revelação, não tem profeta, não tem nada que venha substituir a dedicação à palavra dele. Leia a Bíblia. Amém? Shalom, shalom. Agora sim. Vamos lá que hoje é hoje. Hoje é hoje. Né? Hoje é hoje, uma palavra poderosa, uma palavra que vai mexer com muita gente, vai mexer com muita empresa, vai mexer com muita igreja, vai mexer com muita família. Hoje nós vamos falar de um tema que eu particularmente já fui vítima dessa atuação, e sou até hoje, né? Vítima não, sou alvo, diferente. Ser vítima e ser alvo, são duas coisas diferentes, não é? Então, vamos lá. Abra a palavra do Senhor aí, em 1 Reis 21, a partir do versículo 14. Perdão, a partir do versículo 4. 1 Reis 21, a partir do versículo 4. Amém? E Acabe chegou à sua casa revoltado e aborrecido por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado. Porquanto ele tinha dito: não te darei a herança dos meus pais. E ele se deitou na sua cama e virou a sua face e não quis comer pão algum. Todavia Jezabel, a sua esposa, veio até ele e lhe disse: por que o teu espírito está tão triste a ponto de não comeres mais pão algum? E ele lhe disse: porque eu falei com Nabote, o jezreelita, e disse a ele: dá-me a tua vinha em troca de dinheiro, ou ainda, se te aprouver, eu te darei uma outra vinha por ela. E ele respondeu: não te darei a minha vinha. E Jezabel, a sua esposa, disse a ele: tu governas agora o reino de Israel? Levanta-te, come pão e deixa o teu coração ficar contente. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Resolve tudo, né? Assim, ela escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o selo dele e enviou as cartas para os anciãos e para os nobres que estavam na sua cidade, habitando com Nabote. E ela escreveu nas cartas dizendo: proclamai um jejum e ponde Nabote no alto no meio do povo. E ponde 2 homens, filhos de Belial, diante dele, para dar testemunho contra ele, dizendo: tu blasfemaste contra Deus e contra o rei. E depois carregai-o para fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, a saber, os anciãos e os nobres, que eram habitantes da sua cidade, fizeram segundo Jezabel lhes mandou, e segundo estava escrito nas cartas que ela lhes havia enviado. E proclamaram jejum, e puseram Nabote no alto do meio do povo. E ali chegaram 2 homens, filhos de Belial, que se assentaram diante dele, e os homens de Belial testemunharam contra ele, justamente contra Nabote na presença do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Eles então carregaram-no para fora da cidade e o apedrejaram com pedras, de modo que morreu. Até aí está ótimo. Hoje, o nosso tema é sobre rebeldia e manipulação. E por que as duas coisas juntas? Porque normalmente, né, quando a gente... O que é um rebelde? Um rebelde é alguém que não obedece hierarquia. Ele não aceita a ordem, ele é um desobediente. E na sua forma mais corriqueira, mais visível,
a rebeldia, ela se manifesta através de uma desobediência escancarada. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa conhece a palavra de Deus, a quem foi dado acesso à palavra de Deus, e essa pessoa escolhe não seguir a Deus, ela entra em desobediência, e se ela faz isso de uma forma deliberada, focada, com clareza do que está fazendo, ela rompe com Deus. E ela entra em pecado de rebeldia, também conhecido como pecado de rebelião. Então, a gente vê isso muito, né, em pessoas que hoje estão aí no mundo e que um dia tiveram acesso à palavra de Deus, já estiveram, né, dentro de ambientes cristãos, às vezes têm caminhadas e anos e anos e anos de vida cristã, caíram, sabem que estão erradas, sabem que estão desobedecendo e assumem as consequências por isso. E a isso se dá o nome de rebeldia. Porém, hoje nós não vamos falar de uma rebeldia escancarada. Eu não estou falando daquela pessoa que conhece a Deus e resolve quebrar tudo e vira as costas para Deus, vira as costas para a Bíblia, ignora tudo e sai, né? E dane-se, vamos ver até onde Deus vai me deixar, eu vou viver desse jeito e pronto, e acabou. Isso é rebeldia, isso é rebelião. O Senhor trata com a pessoa. Eu já vi gente morrer e ser recolhida por conta de rebeldia. Né? Isso é uma coisa que nós vamos ver que está na palavra. Tem vários rebeldes que foram recolhidos. Isso está na Bíblia. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção de todos e todas hoje é para a relação entre rebeldia e manipulação. Por quê? Porque muitas e muitas vezes a forma sofisticada de ser rebelde é usar da manipulação. E as duas coisas vão andar juntas e é aí que mora o perigo. Porque quando o rebelde ele escancara a rebeldia, você já sabe, é rebelde, né? Rebelou-se, ponto. Não tem perigo para você. Você já sabe claramente com quem você está lidando. O problema é quando essa rebeldia, ela opera através de muita manipulação. E nós vamos ver isso aqui hoje, nós vamos falar disso aqui hoje. Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 23, o profeta Samuel, ele se dirige a Saul, o rei Saul, ungido, que em determinado momento decide agir pela própria cabeça, pelo próprio entendimento, e naquele momento o profeta Samuel adverte Saul e disse, você, né, ele estava lá naquela situação, ele adverte e fala, você caiu em rebeldia, você entrou em desobediência, porque ele ignorou a ordem de Deus. E aí o profeta Samuel vai falar para ele assim, e a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Então, não tem diferença para Deus entre um rebelde e um feiticeiro. E nós vamos ver que em muitos momentos as coisas andam juntas, inclusive dentro da igreja, com o uso de religiosidade. Nós vamos ver aqui, tá? Muito bem, continuando. O que é feitiçaria? Nós já tivemos uma ministração recente sobre feitiçaria e nós vimos que a feitiçaria é a manipulação para se conseguir o que deseja através da manipulação de forças espirituais. Nós vimos a feitiçaria que a gente conhece, que a gente fala no nosso dia a dia, aqui nos referimos, o feiticeiro, é aquele que usa a força espiritual para conseguir o que quer. Se eu vou numa feiticeira, eu não estou preocupado em orar, em perguntar para Deus se é isso mesmo que Ele quer ou não quer. Eu já chego lá e falo, olha, eu quero casar com fulano. Então, faça uma magia e nós seremos casados, né? Serviços aí, N. Então, na feitiçaria, eu tenho a manipulação para conseguir o que eu desejo. De forma geral. De forma geral. Na Bíblia, nós temos vários rebeldes clássicos. Clássicos. Só para ilustrar, né? Nós temos aí a rebeldia de Miriam e Arão, quando se revoltam, por quê? Porque
Deus conversa face a face com Moisés e não conversa com eles. E aí eles ficam com raiva, questionam, e o Senhor reage. E Miriam pega uma lepra e fica fora do acampamento. Estão lembrados? Nós temos a rebeldia de Corá, que se levanta contra a autoridade de Moisés, convencendo uma montanha de gente. Também ele não vai nem adoecer, ele vai morrer, né? O Senhor recolhe. Nós temos Saul, com a rebeldia dele, diante do Senhor. Nós temos Absalão, com a rebeldia em relação a Davi. Nós temos Adonias, na rebeldia em relação à autoridade de Davi também. Nós temos Seba, que também resistiu à autoridade de Davi. Nós temos Jezabel, que acabamos de ver aqui, que era uma rebelde porque não aceitava a autoridade nem de Deus, nem do profeta, nem do próprio marido. E no Novo Testamento nós temos outros rebeldes também. Classicamente nós podemos citar aí Herodias e Salomé, que manipularam à vontade para passar por cima de Herodes, da autoridade dele, levando à morte de João Batista. Lembram lá no Novo Testamento? Que Salomé dança, aí Herodes fica todo seduzido, aí fala assim, o que você quer? Te dou uma parte do reino. Ela fala assim, não, para agradar a mãe, eu quero a cabeça de João Batista. E ele é obrigado a decapitar o profeta e entregar a cabeça na bandeja para ela. Mesmo sem querer, porque ele temia João Batista. E por quê? Porque João Batista ousou falar a verdade na cara de Herodias e dele. Fala, vocês estão errados, você não pode ir, né? Tal. Nós vamos chegar lá. Judas também foi um rebelde. Ganancioso e rebelde. Né? Por que o inimigo ele gosta de rebeldia? Porque onde tem rebeldia, tem bagunça, tem confusão, tem desordem, tem engano, tem discórdia e tem tentativas contínuas de frustrar o propósito de Deus. A palavra do Senhor, lá em Romanos 13, 1 e 2, vai falar que todos devem se sujeitar às autoridades governamentais e que não há autoridade nesta terra que não venham de Deus. Veja bem, não há autoridade nesta terra que não venha de Deus. Portanto, quem se rebela contra uma autoridade está se rebelando contra Deus. Nossa, que absurdo! Mas vamos parar para pensar. Hitler tinha autoridade. Ele foi uma autoridade constituída. Ele era chanceler. Autoridade constituída por Deus. Mussolini, autoridade constituída por Deus. Stalin, autoridade constituída por Deus, porque não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. Havia um motivo para isso, inclusive nós temos aí, né, aquela profecia do Vale de Ossos Secos, aquela profecia se refere ao Holocausto. Algum motivo tem. Então eu tenho que ter obediência cega à autoridade? Se a autoridade der ordem contrária à palavra de Deus, eu tenho que seguir a autoridade? Não, porque a autoridade, seja ela governamental, seja ela parental, seja ela eclesiástica, seja política, seja qualquer nível de autoridade. Pode ser o seu chefe, pode ser o seu pastor, pode ser o seu presidente da república, pode ser o seu general, pode ser quem, seu pai, sua mãe, que essas autoridades, elas estão revestidas de responsabilidade. Não existe exercício de autoridade sem responsabilidade. O inimigo e as pessoas deturpam o conceito de autoridade. Por quê? Porque acham que ter autoridade é só sentar no pudim, né? E ficar tranquilão. E não é assim. Porque quando a pessoa exerce a autoridade debaixo de alinhamento, essa autoridade traz uma grande responsabilidade. E aí nós vamos falar do pai, da mãe, do esposo, do patrão, do mais quem? Do presidente, etc., etc., do pastor, do apóstolo.
Lá em Malaquias 2:2 vai estar escrito assim: se o não ouvirdes e se não propuserdes o vosso coração dar honra ao meu nome, diz ao Senhor, o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Isso é uma fala para quem tem autoridade espiritual, e eu posso estender a todas as outras. Mas para quem tem autoridade espiritual, ainda mais. Se você exerce a sua autoridade espiritual desalinhadamente, de forma irreverente, de forma desconectada da palavra, se você começa a fazer gracinha, se você começa a desonrar altar, se você começa a pintar e bordar, a interpretar a Bíblia na quinta versão para poder legalizar situações que são ilegais diante da Bíblia, sinta informar. É lindo vir aqui e ser ungido. É lindo. É maravilhoso, é uma experiência única. Mas isso tem um preço. E uma autoridade desalinhada, ela não tem que ser reconhecida. Ela não tem que ser reconhecida. E aí, porém, mas, todavia, contudo, quem trata com a autoridade desalinhada? É você? Não. Quem trata com a autoridade desalinhada é quem constituiu a autoridade. É Deus. E triste coisa é cair na mão do Deus vivo, porque se você cai na mão do demônio, parabéns, é hora, corre para Deus. Agora, se você caiu na mão dele, ai, ai, ai. Já vi gente perder tudo. Já vi pastor que está com a vida arrasada. Eu conheci um pastor que já teve aqui, ó. A vida dele fez assim, ó. Plá. Desobediência. Perdeu tudo. Esposa, família, emprego. Até o patrimônio dele ele perdeu. Ele precisou de ajuda para pagar uma conta banal, uma conta de luz. Assim. Uma situação péssima. Eu já vi pastora ser recolhida. Morreu. Não tem brincadeira. Porque da mesma forma que o Senhor te eleva, Ele te abate. Então, quem trata com a autoridade constituída? Sou eu, expondo a pessoa, indo lá fazer com o meu braço, pintando e bordando, pirotecnia, falando mal, metendo a língua, conspirando, nananã. Não, e nós vamos ver aqui que nós temos exemplos bíblicos de bom tratamento com a autoridade rebelde. Davi teve 3 oportunidades de matar Saul, sendo perseguido, e ele não tocou em Saul. Sabe como que Saul morreu? Suicídio. Ele caiu sobre a própria espada. Davi não matou Saul. Em momento algum. Foi Deus que foi lá e recolheu deliberadamente a hora que era. E olha a prova de Davi. Gente, como que esse homem foi provado? Com um sujeito perseguindo, deslegitimado, desobediente, feiticeiro, desalinhado. Ele ficou tranquilo. Ele podia ter matado. O Senhor permitiu chegar neste ponto. E ele não tocou num fio de cabelo de Saul. E por isso ele foi um guerreiro muito condecorado. Por isso que o Senhor honrou ele. Porque ele pode ter caído. Caiu. Porque quem está de pé, cuide para que não caia. Mas ele foi de uma sabedoria tremenda. A primeira vez que eu vi isso na Bíblia, eu falei, eu não acredito. Não, volta, não é possível. É possível. E essa é a chave. A autoridade é algo, então, extremamente complexo. Porque você tem poder e você tem responsabilidades. E você tem que pagar o preço pela autoridade que você está exercendo.
Como é que a manipulação entra nessa história para a rebeldia atuar? Nós lemos aqui na Bíblia um trecho que eu já li outras vezes, esse trecho é muito famoso, né? Em que nós temos aqui a figura de Jezabel. Jezabel não é só uma mulher, uma rainha, inclusive eu estava lendo, esse não era o nome dela. Isso era a forma com que os hebreus se dirigiam a ela, com uma expressão assim, bem chula. Era uma expressão chula, não vou falar o que é em respeito ao altar. Por reverência, não vou falar. Mas assim, era uma coisa assim, bem chula. Então, o nome dela não era Jezabel. Era uma rainha estrangeira. Acabe entrou em julgo desigual, casou com ela, e eu devo dizer que para toda Jezabel existe um Acabe. Jezabel não atua onde não tem Acabe. Acabe era um bobão, era um meninão. A hora que a Bíblia fala que ele foi lá olhar a vinha e voltou, deitou, não como pão, só faltou falar assim, aí mamãe foi lá, deu uma mamadeira, meninão, não cresce. Totalmente desautorizado. O que Jezabel vira para ele e fala? Queridão, deixa comigo, deixa com a mamãe, eu resolvo. E aí ela passa uma série de atitudes, né? Até montar todo um cenário e levar à morte lá do Nabote. Todo mundo já foi Nabote uma vez na vida, vítima de manipulação de terceiros que usurparam a autoridade de quem detinha aquela autoridade legítima. Todo mundo, se você procurar aí, você vai descobrir uma situação em que você foi vítima de algum manipulador que estava agindo, usurpando a autoridade de alguém. Pode fazer a análise mental depois que você vai descobrir. Como que o rebelde manipulador, a partir de agora eu vou chamar ele de rebelde manipulador, como é que ele age? Primeiro, ele quer ter autoridade que não é dele. E ele está sempre usurpando a autoridade de alguém. Então, se fosse num ambiente coletivo, numa empresa, o chefe dele teve a ideia, o gerente teve a ideia, ele analisa, ele é assistente, mas ele fala que a ideia foi dele. Ele dá a entender que, ele se mostra, ele pula na frente e fala, fui eu. Né? Ele quer mostrar que ele é algo que ele não é. Ou então ele usa de algum argumento que ele é amigo de não sei quem, amigo do amigo do amigo. Ele está sempre usurpando a autoridade. A gente vê nesse texto aqui que Jezabel, que também é um espírito, né? Que lá em Apocalipse a gente tem a menção, né, ao espírito de Jezabel, quando numa das igrejas o Senhor vai dizer que está condenando porque ela permitiu, tolerou Jezabel infiltrada dentro da igreja, enquanto força espiritual, né? Não enquanto pessoas. A gente vê o que Jezabel faz. Ela pega o anel, ela usa o selo é dela? Não. O anel é dela? Não, mas ela usurpa. E é por isso que essa manipulação anda junto com a rebeldia. Jezabel, a pessoa que está sobre a influência dessa força espiritual, de manipulação e rebeldia, ela é extremamente bajuladora. Ela bajula, vê como é que ela vai bajular o Acabe? Mas você é o rei de Israel. A pessoa chega te elogiando, quer pegar na sua vaidade. Nossa, mas você está tão linda. Tem dia que eu morro de rir, que eu estou com aquela cara que eu passei assim, dentro da máquina de fazer caldo de cana. Aí a pessoa chega, nossa, mas você está tão linda. Fala, vamos ver o que você vai querer, né? Eu penso comigo, né? O que está querendo com isso? Não que não possam me elogiar, viu, gente? Pode me elogiar, mas eu sei quando é puxar saquismo. Então parece que eu não posso, não, nunca mais elogio a pastora. Bajula, nem te conhece, te põe lá em cima, né? Aquele funcionário que está sempre ali batendo palma, o chefe manda ele deitar, ele deita, manda fazer pirueta, ele vira pirueta, tudo que fala está lindo, está maravilhoso, e é extremamente sedutor. São pessoas sedutoras,
pessoas agradáveis, pessoas risonhas, pessoas tudo de bom.com, estão sempre rindo, ou então vão te seduzir para te pegar pelo lado frágil. Se ela não está sorrindo, distribuindo pétalas de rosas, sabe o que ela está? Com cara de coitada para você adular. Para você perguntar para ela, sabe que é a pessoa que você pergunta para ela, "Oi, fulano, tudo bem?" Ela quer te responder de verdade? Ela fala assim, não estou bem. Estou assim, e começa a chicotada. Claro, tem gente que você tem intimidade, vai te contar as coisas, mas você está ali na porta da igreja, ali com álcool em gel na mão, e pergunta para você assim, tudo bem? Aí você fala, não estou bem, tenho que te contar, estou tão sofrido, estou tão isso, tão aquilo. Muito sedutor. Mente e finge que nem água. Olha a mentira, olha a engrenagem de mentira que vai sendo criada aí. Que ele vai criando a engrenagem, vai costurando. Mexe ali, teoria A com teoria B. Parece que está jogando pôquer o dia inteiro. Blefe, inverte, transferência, inverte as coisas. Ela fala uma coisa com você, chega para o outro e fala que foi você que falou. Inverte, mente com força, usa de aparências legais e corretas. Jezabel proclamou o quê, gente? Um jejum espiritual. Espiritual. Sabe aquele irmão, aquela irmã que fica se dando de espiritual para todo mundo? Você chega perto dela, não, estou de jejum tem 3 dias. Tem gente que, sinceramente, eu vou falar com vocês a verdade, tem gente que eu falo assim, não é possível. A pessoa fala comigo que ela ora 1 hora de manhã, 1 hora de noite, faz jejum de 12 horas, todo dia, e não sei mais o quê, e lê a Bíblia, não sei quantos capítulos. Eu falo, gente, essa pessoa não faz mais nada da vida dela, ela não toma nem banho. Se ela entrar debaixo, tem a Bíblia à prova d'água, que ela entra debaixo do chuveiro, para a Bíblia não molhar, porque não tem condição uma coisa dessa. Não tem condição. Eu conheço uma pessoa que eu passo mal de rir dela, mas com misericórdia. Mas é porque, no fim, a gente tem que ter misericórdia e tem que ter senso de humor. Né? Porque o senso de humor ajuda a gente a viver certas situações e passar por elas com leveza. Né? Então, quando eu falo rir, não é rir de deboche. É rir porque é melhor do que você ficar bravo. Né? É uma saída que eu tenho para trabalhar o domínio próprio. Então, assim, eu aprendi que tem hora que é melhor a gente achar aquilo engraçado e rir e tal. Né? A pessoa está toda cheia de desobediência. Aí, do nada, a pessoa te liga. Ah, minha irmã, eu sonhei com você. Fala, é mesmo? Sonhou? Sonhei. O que você sonhou? Aconteceu esse caso, tá? Sonhei isso, um trem todo. Eu já sei, o Espírito Santo. A hora que acabou, eu falei com ela assim, pois eu rejeito, em nome de Jesus, o que você está falando comigo. Você me desculpa, gosto demais, amo e gosto dela mesmo. Mas eu não aceito isso na minha vida. Eu não sei quem foi que te deu esse sonho, mas esse sonho eu rejeito em nome de Jesus, não tem nada a ver com a minha vida. Pode fazer a análise aí, se foi Deus mesmo que te deu esse sonho, eu vou orar aqui, você ora aí. A pessoa cheia de espiritualidade, toda espiritual. O povo está perdendo o juízo. O povo está levantando dentro da igreja e falando, porque Deus está me mostrando. Para, gente. Para. O que é carne, o que é emoção e o que é revelação. Toda hora eu atendo alguém que teve uma revelação maluca, que não condiz nada com nada. Toda hora. Presta atenção de onde que esse revelador está vindo. Que revelação é essa? Que a pessoa chega te dando assim, ó. Fora ficar andando atrás de revelação, e se andar atrás de feiticeiro, não tem diferença nenhuma, não. Andar atrás de cartomante, então, ó, tem uma igreja lá, não sei aonde, que tem um profeta que revela, que não sei o quê. Aí você atravessa uma balsa, pega 50 quilômetros de estrada de terra, você chegar lá, para o cara te dar revelação. Espera aí, meu amigo, mesmo Deus que fala com ele, fala com você, por que não fala com você? Por que não testifica no seu coração? Por que você não lê a Bíblia? A hora que Deus quiser te pegar através de um profeta, Ele vai fazer isso, pode ter certeza. Ele vai fazer.
Se ele quiser usar um irmão que tem dom de revelação, que nem é profeta, né? Que são duas coisas diferentes. Um irmão que tiver o dom de revelação, ele vai pegar você a hora que você menos esperar. Deus não precisa de mensageiro difícil, não. Ele pega até o cara que está bem, ele usou até mula. O povo está usando de falsa espiritualidade, não serve a Deus, está cheio de desobediência, não sabe nem a hora que está com fome e fica levantando na igreja. Assim diz o Senhor. Gente, para! Isso não é sério, isso não é correto. Além da blasfêmia de usar o nome de Deus desse jeito, você descontrola a vida do outro que está acreditando na revelação que você deu. Qual que é a diferença entre isso e o cara ir no centro espírita receber lá uma carta psicografada orientando ele a fazer isso, aquilo, aquele outro? Nenhuma. Para de ser espiritual, achando que é espiritual. Espiritual é quem lê a palavra, tem discernimento. Espiritual não é quem fica fazendo estripulia, não necessariamente. Tem gente que expressa a espiritualidade fazendo coisas. Tudo bem. Tudo bem, mas isso não é ser espiritual. Não julgue as pessoas, a espiritualidade das pessoas, pelo que elas dizem que elas fazem, e não só pelo aspecto exterior da vida delas. Vai para o monte 3 vezes por semana, jejum não sei quantas horas, e obediência, onde é que fica? Deus está pedindo você para você ficar magrinho, ou foi o médico? Para você ficar fazendo jejum, e obediência, onde é que fica? Adianta nada. Fazer jejum e ignorar uma iniquidade que está arraigada dentro de você. Ainda chega na igreja com aquela cara de coitado. Estou jejuando, fiquei tonta. Para, não. Usa de aparência legal, correta, hipócrita. Igual Jesus falou, hipócrita. O certinho. Na empresa ele é o mais certinho. O que observa o código de ética, né? O baluarte da disciplina. Você vai ver um baita de um mascarado, cheio de mentira, até o último fio do cabelo. E o principal, quer calar a voz profética, odeia a voz profética. O que é a voz profética? O profeta, ele é o cara que ninguém gosta muito de topar com ele. Por quê? Porque ele vai olhar, vai deixar você falar. Você vai chorar, tal, papá. Só que vai chegar no final, ele vai falar com você, o quê? A palavra. Ele vai falar com você assim, minha irmã, está sofrendo, nós temos que ter compaixão, porque dar pancada nos outros não é exortar, né? Tem uma diferença. Mas aqui, está toda errada, está tudo errado. Vamos começar de novo? Eu vou te ajudar. Vamos começar de novo? Está tudo errado. Tem legalidade aqui. E eu não estou falando de legalidade de antepassados, não estou falando de legalidade da pessoa. Tem legalidade ali. Tem legalidade acolá. A palavra está falando isso. A palavra está falando isso. Ele é aquele chato que vê, a palavra fala isso. A palavra fala isso. A palavra fala isso. Puxa as orelhas. E o rebelde manipulador, ele não está afim da verdade. Ele está afim da graça. Teve uma pessoa que eu estava exortando, que ela falou comigo assim. Eu deixei ela falar. Aí, quando ela falou. Aí eu falei, mas então, vamos lembrar. A palavra fala isso. Aí a pessoa falou comigo assim, mas eu acredito num Deus que tudo perdoa. Eu falei, realmente, eu também acredito num Deus que tudo perdoa. Agora, pecado que você escolhe andar com ele, de estimação, sabendo que você está ofendendo a palavra, não tem ilusão disso, gente. Não tem graça que resolva isso. Não tem.
Eu queria que tivesse. Nós somos fracos, né? E quando somos fracos é que somos fortes. Porque a graça deve nos bastar. 2 Coríntios 12. A graça do Senhor não é uma licença para pecar. Não é uma carta, uma vará de soltura para você sair por aí fazendo e acontecendo. Não é um salvo-conduto para você poder liberar geral. Porque a palavra de Deus fala que quem ama a Deus, obedece. Quem ama a Deus, obedece. Se você não está dando conta de obedecer, a graça, ela vem para te fortalecer para a obediência. Ela não vem para você continuar desobedecendo. Ela vem para você se fortalecer para a obediência. E é esta voz profética que essa Jezabel, esse espírito de Jezabel, essa manipulação, ela quer calar. O que é a voz profética? A voz profética não é a que te entrega a revelação. A voz profética é aquela que chama ao arrependimento. Você não vê nos livros dos profetas, você vê o tempo inteiro, inclusive João Batista, você vê o tempo inteiro ele exortando a quê? Arrependimento. Jeremias, arrependimento. Isaías, arrependimento. Apregoando o arrependimento. Arrepende, 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 porque o Senhor já vem, Ele vai vir, o juiz vai vir, o juiz vai vir. Obedeça, obedeça, obedeça. E é essa voz que traz a palavra, é que esse espírito de manipulação quer calar. Então, dentro de uma empresa, isso se aplica? Se aplica. Se aplica. Por quê? Porque se você tem o Espírito Santo e você está numa posição de autoridade, você vai exercer a sua autoridade com base nos princípios bíblicos. Você não vai desvencilhar, apartar do que está escrito na Bíblia. E pode ter certeza, vai ter levante de Satanás lá dentro. Vai ter gente tramando, levantando, intrigando, mentindo, manipulando, para poder te implodir naquele lugar. Se ele não conseguir fazer lá dentro, ele usa forças externas. Vai haver levante. Por quê? Porque a voz profética está sendo calada. Se você usa a voz profética, você vai ter resistência na sua autoridade. Você é pai, você é mãe, você é esposo, você tem obrigação de ter autoridade alinhada com o Senhor e levantar a voz profética. E exortar, e trazer para o caminho, e conhecer a palavra. Você não tem como você se desvencilhar disso, não tem como eu estar aqui agora ministrando para vocês e chegar segunda-feira para trabalhar e começar a tocar o terror no serviço. Não tem. Eu tenho que aprender a pedir perdão para o meu funcionário se eu pedir paciência com ele. Eu tenho que aprender a ter compaixão, a ter misericórdia, a fazer as coisas retas, a agir com transparência. Senão, não dá. Aí a hora que você começa a fazer as coisas, começa a levantar. Só que Deus é mais. Só que aí, você estando alinhado, quem é que luta a sua luta? É Ele. E aí você convida Ele para a batalha. Fala, Senhor, faz igual Jeremias. O profeta chorão. Você fala, Senhor, oh meu Deus, o Senhor me colocou aqui agora, o que eu faço? Eu estou tomando lenhada de todo lado. E Ele vem. Ah, mas Ele vem. Quais são as consequências deste pecado de rebeldia e manipulação? Nem precisava falar a consequência, né? Só de ser um pecado desse, para mim não tem nada pior do que um peso do arrependimento batendo no meu coração. Mas tem gente que precisa de um incentivo a mais para poder tomar juízo, né? Primeiro, acaba sozinho. A primeira coisa que acontece quando Deus age na situação
e tira o rebelde, o manipulador, é que todo mundo que estava acompanhando ele vai embora. E ele fica só. E isso aconteceu com quem? Com Adonias. Quando Davi eleva Salomão, né? Que Natan vai lá falar, aqui, ó. O cara tá lá, tá aprontando. Vai lá, Batseba, né? Vai lá. E aí, vão até Davi. Davi manda ungir Salomão. E aí chega a notícia lá em Adonias, né? Que estava já comemorando antes da hora, né? Estava igual atleticano, comemorando antes da hora. Estou brincando. Para descontrair, porque senão fica aqui dando paulada e depois sai todo mundo assim com a cara séria, né? Então vamos lá. Adonias já estava comemorando. Chegou a notícia. Eles na palavra, que barulho é esse? Que barulho é esse? Não, sei lá, Salomão, ó. Salomão. O que acontece? Todo mundo vai embora de medo. A pessoa fica sozinha. Tá? Isso está na palavra. A pessoa fica sozinha. Essa pessoa, ela nunca vai conseguir exercer autoridade por ela mesma, porque ela tenta se levantar pelo próprio braço e ela não vai se sustentar. Ela corre o risco de ter uma existência confinada a nunca ter autoridade, a passar uma vida querendo ser autoridade. Se for autoridade, perde a que tem. Vide Saul. Perdeu. Perde a que tem. A vida se torna totalmente destruída. Veja o que o Salmo 68, no versículo 6, vai dizer. Eu vou ler para vocês. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade. Lindo, né? Dá um lar aos solitários. Que coisa linda esse Deus, né? Liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. O que é terra árida? É terra que não cresce nada. Só dá árida é lá no Nordeste, lá aquela parte lá, né, do sertão. Só tem cacto lá, bicho morto. Isso que não cresce, terra árida, não dá frutos. Ponto. Preciso falar alguma coisa? Desenhar? Não, tem mais. Enfermidade. Saul adquiriu uma doença mental. Rebeldia e manipulação abrem legalidade para espírito de loucura. Para espírito de loucura. Está na palavra? Não estou inventando. Além disso, eu posso relacionar, e aí já fica a dica aí, né? Rebeldia e manipulação a todo tipo de doença de pele. Coceira, urticárias inexplicáveis, podem ter relação com isso. Pode ser que não seja a pessoa, pode ser por maldição hereditária, porque teve antepassado rebelde e manipulador. Mas a palavra mostra isso acontecendo. Outra coisa importante, os que acompanham os rebeldes são punidos junto com eles. Está lá, né, a história de Corá. Não foi só Corá que se ferrou, né? Ainda teve um monte de doença de pele. A praga, doença. Saul, a mesma coisa, exército, os comandantes que acompanharam, morreram. Nós temos Seba, que resolveu fazer resistência à autoridade de Davi depois de Absalão ter perdido. E chegou ao ponto da cidade ter entregado a cabeça dele para Davi para ficar livre dele. Fica só. Se alguém insistir, esse alguém leva junto.
Eu devo resistir aos desmandos? Sim. Nós temos lá o apóstolo Paulo, em Atos 25:11, ele recorre da sentença para o Império Romano. Mas ele vai lá e faz uma passeata, apedreja, quebra. Ele faz isso? Não, ele recorre aos meios disponíveis. No livro de Esther, eu também tenho uma autoridade sendo contestada ali, porque havia um decreto para matar todos os judeus, estão lembrados? Naamã, né? E Esther faz jejum, busca em Deus, resiste primeiro no mundo espiritual e as coisas acontecem como Deus quer. Ela também não conspira para matar ninguém. Outro caso, né? 1 Samuel 24. Davi tem profundo respeito pela vida de Saul. Ele resiste no mundo espiritual o tempo inteiro. O fato da autoridade estar desalinhada não te credencia a se desalinhar. Entender? O fato da autoridade ser desalinhada não te credencia a conspirar, a maldizer, a murmurar, a causar levante pelo seu braço. Eu vou dar um testemunho aqui. Há muito tempo atrás, eu resisti a uma autoridade. A autoridade de um antigo chefe. Eu admiro ainda, que é uma pessoa extremamente inteligente, aprendi muito com ele. Só que eu não concordava com as coisas que ele fazia. Eu via o que ele fazia e eu olhava e falava, esse negócio vai dar ruim, em termos de gestão. Não tinha nada ilícito, nada disso não. Era o caminho, eu falei, se continuar vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. E aí, ao invés de eu, num primeiro momento, permanecer e batalhar espiritualmente para que aquele quadro mudasse e Deus agisse, eu não tinha nenhum alinhamento, zero alinhamento espiritual. O que eu fiz? Primeiro, eu tentei manipular. Fui lá, converso com um, converso com o outro, não, assim não dá, não deu. Eu também não fui muito longe, não, porque eu também nunca fui de gostar de ficar de máscara, não. Nunca gostei de máscara. E, pelo contrário, já tive graves prejuízos na vida pelo fato de nem saber expressar opiniões quando eu não era convertida. E aí eu me rebelei totalmente. Me rebelei, parei de ir trabalhar. Falei, não vou mais. Parei de dar a bola para ele, parei de ir em reunião com ele, isolei. E ele sabia que eu era fã dele, assim, eu gostava dele. Aí um dia ele me chamou. O que aconteceu com você? Aí nessa hora eu fui, glória a Deus, acho que é por isso que Deus teve misericórdia de mim. E eu falei na cara dele. Falei assim, eu não concordo com nada que o senhor está fazendo aqui. Eu acho isso aqui tudo um absurdo. Do alto dos meus 30 anos de idade. Eu acho isso um absurdo diante de um senhor de mais de 60, com uma baita de uma bagagem. A boneca aqui dando show, né? Showzinho. Acho absurdo. Não, só faltei fazer igual a Cabe, né? Parar de comer, dando show. Enfim, eu fui rebelde. E eu fiquei sem um emprego. E eu perdi mais de 70% da minha renda. De uma vez só. Teve uma outra vez que eu também enfrentei, e nessa eu levei mais do que na da primeira, mas eu levei com força. Com força. E depois que veio a conversão e que eu fui restaurada emocionalmente, porque esse espírito de rebeldia e manipulação está muito ligado com o espírito de rejeição,
com falta de paternidade, de você não se ver filho de Deus, de você ter necessidade de ser as coisas para que os outros vejam e te aplaudam. Por isso a necessidade de ter misericórdia de quem está numa situação assim. Isso, na verdade, é um baita complexo de inferioridade que está atrás. Por N razões. Mas que existe aquele espírito de rejeição ali que gera a rebeldia. Ele vai agindo, agindo, agindo até chegar na rebeldia. E o Senhor me deu discernimento. E um dia eu cheguei para uma amiga minha, falei assim, querida, eu preciso fazer uma confissão e um desligamento. E já tinha passado anos e anos e anos e anos. E eu fiz. Desliguei, confessei, com discernimento, né? Porque confessar e desligar é igual papagaio, até papagaio faz também. E aí o Senhor, sem que eu pedisse, eu não pedi, o Senhor veio a restaurar uma situação perdida há mais de 10 anos. E me deu dupla honra, sem que eu pedisse. Amém? Toda a minha rebeldia, toda a minha manipulação, tudo aquilo ali, aquela confusão, eu precisei converter, eu precisei ver, eu precisei parar, precisei pensar, precisei contar até 10, me arrependi. Cheguei depois até a mandar um e-mail para esta pessoa, que não teve resposta, mas isso não interessa, né? Liberei perdão para ele e mandei um e-mail falando para ele o quanto eu o admirava. Devemos murmurar contra a autoridade. Nós não devemos confabular, conspirar contra a autoridade. Nós devemos orar. E não também temos que ter obediência cega. Nós temos que calçar a sandália da humildade. E nos perguntar qual é a nossa dificuldade em aceitar que o outro tem autoridade e a gente não naquele ponto. Isso é que é sabedoria. Essa é a verdadeira sabedoria. Se você tem um superior, um líder, né? Que agora fala líder, né? Um líder intragável, que você acha que é intragável, entenda que muitas vezes ele está ali para te aperfeiçoar. Né? Aquele chefe que você não suporta nem ouvir a voz dele, que já te... Né? Aquela pessoa que está te irritando, aquele líder, aquele pastor que você olha para ele na igreja e você já fala assim, né? Às vezes, é ali que está a saída para o seu problema, para você enxergar o quão rebelde você é, o quão manipulador você é, e esteja atento para não ser vítima da manipulação. Porque ser alvo dela, nós somos, mas não quer dizer que seremos vítimas dela. E nós temos que resistir a isso. Resistir sempre dentro da palavra, com alinhamento, com posicionamento adequado de quem tem paternidade, de quem sabe com quem está lidando. Né? Eu falo muito isso foi outra coisa que eu aprendi. A lidar com, vamos chamar assim, os filhos de Jezabel. Porque o homem também está assim, ó. Não é só mulher, não, homem também. Uma coisa que eu aprendi. Filho de Jezabel não suporta a verdade. Não suporta. Haja com a verdade. Jogue luz. Pessoa falou que é A, você fala, não é. Não estou falando para você se defender, não, porque tem muito manipulador que joga a acusação para você se enredar nela e fica se defendendo. Você não tem que se defender. Você não tem que se defender. Se você não fez, você não fez. Chega para o Senhor e fala, Senhor, aí vocês vão ver o que é bom para todos. Senhor, me justifica. Eu não vou lá, não. Mas, Senhor, me justifica. E fica quieto, engole o sapo. Engole o sapo. Deixa para ele resolver. Perdoa o seu irmão, libera o perdão. Seja humilde. Seja humilde.
Não faça como eu, que demorei 10 anos para ser humilde. Porque a gente só tem a ganhar. Respeite as autoridades. Você que tem alguma autoridade, respeite a autoridade que está acima da sua. O Senhor sabe de todas as coisas. Aprenda a ficar com a língua dentro da boca. Tem uma frase que eu falei outro dia com uma amiga minha, que ela cabe em todo lugar. Sabe qual que é? Glória a Deus. O Senhor não fala para a gente dar glória por todas as coisas? Ser grato por todas as coisas? A pessoa chega, você fala, glória a Deus. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo fazer a parte. Amém? Então vamos orar, vamos orar, vamos orar.